essa é uma primeira tentativa nossa aqui do setor de ação comunitária e pastoral de desenvolver uma conversa gravada com pessoas que têm uma relação próxima com a gente, né, dentro do setor. E para a gente é uma honra receber as pessoas que a gente está recebendo hoje. Meu nome é Gabriel Pequeno, sou estagiário do setor desde novembro do ano passado. Sou ex-aluno do Colégio La Salle Abel. Entrei no colégio em 2008, na alfabetização, e saí em 2018 no terceiro ano, onde me formei, então praticamente a vida toda. Sou coordenador do grupo de ex-alunos da pastoral do colégio e agora estou estudando História na Universidade Federal Fluminense, terceiro período. E é isso. Antônio, bola sua. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Ação Comunitária. Meu nome é Antônio, sou graduado em Segurança Pública pela UF, faço pós-graduação em Políticas Públicas e Sociais pela Cândido Mendes, trabalho no setor de Ação Comunitária e Pastoral do Nila Salle, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos receber aqui nesse episódio 3 pessoas muito queridas para a Ação Comunitária, são 3 grandes parceiros, e vamos falar hoje sobre um projeto que tem um espaço guardado no nosso coração, que é o Projeto Rondon. Roberto, Suene, Roger, por favor, se apresentem pra gente. Eu vou deixar a Suene começar, né? Obrigada. Então, sou professora dos cursos de Engenharia, Sistema de Informações e agora com uma notícia maravilhosa, Pedagogia. Estou muito feliz por isso. Vocês são as primeiras pessoas a saber. E do Centro Universitário do Rio de Janeiro, Nila Salle. Estou na instituição desde 2013, se não me engano, e muito feliz. E trabalhando aí junto com o Roberto no Projeto Rondon. Eu sou o professor Roberto Primo, sou formado em administração e dou aula nos cursos de engenharia, administração e, às vezes, sistema de informação, às vezes não. Estou no La Salle desde 2014 e eu entrei em julho, e em julho eu já aprovei a primeira proposta para ir para o Ceará. Eu confesso que o La Salle me deu, assim, o tapete vermelho quando eu entrei. Eu já fiz Rondon por outras 2 universidades e não foi assim, eu tinha que brigar muito. Não que aí eu não brigue também, né? Porque as pessoas não conhecem direito como é que funciona, o que a gente precisa. Então, eu lembro que eu entrei no La Salle já aprovando a proposta. Obrigado, Suene, obrigado, Roberto. Roger, é com você mesmo. Vamos lá. Beleza, galera? Eu sou o Roger, sou agora um engenheiro de produção. É engraçado dizer isso. Tive o prazer de conhecer vocês todos aí da Unila Salle, onde eu curso desde 2014, onde eu cursava desde 2014. Agradeço muito a Unila Salle por tudo que ela me proporcionou, que além de me dar toda uma bagagem acadêmica, ela me ensinou mais do que ser um cidadão, né? E além de ter professores, eu saí de lá com amigos. Então, assim, se eu pudesse resumir uma palavra sobre o que a La Salle proporcionou para mim, a palavra seria gratidão, com certeza. Então, acho que é isso. Ainda não dou aula em lugar nenhum. Talvez, quem sabe, lá na frente. E acredito que seja isso, a princípio. Grande prazer estar recebendo vocês aqui hoje. E nós vamos conversar um pouco sobre o Projeto Rondon. E aí eu vou deixar muito livre, assim, para querer que, nesse primeiro momento, ou o Roberto ou a Suene, quem se sentir mais confortável, explicar para a gente um pouco o que é o Projeto Rondon, o que eles fazem, qual o intuito desse projeto. Tá, eu vou falar. Bom, o Projeto Rondon, ele foi criado em 1967 por 2 professores, um da PUC e outro da UERJ, né, no Rio de Janeiro, e eles queriam que o aluno universitário conhecesse a realidade do Brasil, né, como um militar do Exército conhece. Porque o Exército, não sei se vocês sabem, mas o pessoal do Exército viaja muito. Eles fazem 2 anos num lugar, daqui a pouco vão para outro, então eles rodam o Brasil inteiro, né? Então, para a pessoa não ficar assim, só fixa naquele mundinho dele, aqui, que é na cidade grande, né, se deslocar, e organizaram, conseguiram, junto com o Ministério da Defesa, organizar a primeira operação, que aconteceu em Rondônia,
interior lá. Acho que eram 20 e tantos alunos, e eles ficaram um mês lá. Né? Então, o Rondon é a maior ação de extensão que eu conheço. Eu já pesquisei em outros lugares do mundo se tem, não encontrei igual. Tá? Então, para que serve o Projeto Rondon? Eles convidam a cada semestre, agora não, que está meio picado, está sem dinheiro, mas está virando anual, mas eles convidam todas as IES, né, instituições de ensino superior do Brasil, a participar. E eles resolvem onde vai ser, quais são as cidades que vão envolver, né, que vão aceitar o projeto, publicam o edital, a IES que quiser escreve a proposta, né, pega o edital, lê, vê quais são as cidades que vão acontecer o projeto, e escreve a proposta de trabalho, né, o que vai ser lá feito, e envia, se for aprovado, aí começa o processo de seleção dos alunos e preparação da equipe. O Rondon envolve a gente assim, muitos meses por ano. Né? Então, inclusive, a gente está conversando aqui, que a gente está sentindo uma saudade danada do Rondon. Porque em janeiro já não teve. Em julho, não vai ter também por causa do Covid, mas a gente não tinha passado, né? Nós não passamos para lá, para a operação que vai ser na Bahia. E uma coisa que me deixa triste é que o Rondon, a cada ano que passa, cada governo que entra, ele vai minguando por corte de verba. Eu ia falar mais uma coisinha. E só para diferenciar, assim, quando começou, o Projeto Rondon, ele tinha um viés assistencialista. Então, todas essas pessoas, no começo, eles iam para essas regiões com IDHs muito baixos, e aí a área mais atuante, né, era a área médica, né, de saúde. E aí, quando o Sarney entrou, o Sarney cortou, por causa dessas coisas de ver, cortou, extinguiu o Rondon. E aí os universitários se reuniram e pediram ao governo atual, naquela época era o Lula, em 2005, o retorno do Rondon. E aí, quando o Lula aceitou esse retorno do Rondon, ele só pediu que deixasse de ser assistencialista. Então, aí a gente tem uma fase do retorno do Rondon, em 2005, que ele deixa de ser assistencialista e passa a ser de formação. Então, o foco continuava sendo um aluno universitário, né, porque todo mundo tem uma ideia que a gente vai lá ajudar uma comunidade pobre. Não é isso. A ideia do Rondon o foco é o aluno universitário, e o aluno universitário vá nessa comunidade apresentar tudo de teoria que ele aprendeu na graduação, né, aplicar na prática e conhecer essas comunidades. Vai aplicar na prática, por quê? Porque ele vai aplicar numa região de IDH baixo, porque já une o útil ao agradável, né? Então, lógico que tem um proveito a quem está recebendo Rondon, lógico que tem um proveito, mas o foco não é esse, o foco é você capacitar essas pessoas, né, capacitar os gestores públicos, as escolas e tudo, capacitar para que eles um dia, quando nós não estivermos lá, eles consigam se desenvolver, sempre voltado para a sustentabilidade, né, para essa área. Então, porque mudou, assim, antes era assistencialista e depois virou de capacitação. E aí, quando vocês saem desse campo do assistencialismo e entram para a parte mais voltada à formação, a formação que você diz em que áreas, mais ou menos? Então, a gente tem, aí ele separou em 2 conjuntos. Então, para cada município que a gente entra a universidade, na verdade, entram 2 universidades para cada município. E aí não são as mesmas universidades, né? São universidades que, devido lá, o ranking do edital lá que saiu. Então, vai ter uma que trabalha saúde, educação, direitos humanos, trabalha essa parte, e a outra universidade, que a gente chama de conjunto B, trabalha o quê? Trabalha tecnologia, sustentabilidade, né? Meio ambiente e comunicação. Então, aí você tem 2 grupos de estudantes para trabalhar todas essas áreas, né? Então, você consegue trabalhar todas as áreas, não fica só numa área. E aí também tem um outro lado bom, porque o aluno, ele convive com outro grupo de alunos, de outra região, que aí eu acho que o Roger pode falar,
de uma outra região. Então, ele está em contato, se você for parar para pensar, né, na pluralidade, o aluno nosso, ele está em contato com os próprios alunos daqui, ele está em contato com uma comunidade de outro local, e além disso, ele está em contato com outra cultura que é da outra universidade. Então, na verdade, ele está misturando aí 3 culturas diferentes para lidar. Então, imagine a mente do aluno que sai daqui, de uma metrópole, né, e passa por uma outra situação, e está em contato com 3, e depois, quando junta todos, a gente tem 2 finais de semana que a gente passa com todos os rondonistas. Então, aí ele tem um contato um pouco maior. Su, vai lembrar também que atualmente tem o Conjunto C também, né? Que trabalha diretamente nas mídias sociais. Exatamente. Só para divulgação. O Roberto falou sobre escrever o projeto, ser aceito. E isso é muito interessante para a gente, porque quem veio de fora não sabe esse processo, né? Então, se vocês puderem explicar para a gente um pouco como é que são escolhidos os lugares para onde vocês são enviados de missão, o que esses projetos têm que ter, o que a universidade apresenta para o Rondon em si, o projeto, para poder vocês irem ou serem aprovados para ir para esses lugares. Assim, pensando numa questão abstrata, assim, eu sou uma universidade e quero participar do Rondon. O que eu preciso fazer para desenvolver esse projeto? Isso. Bom, ficar atento ao edital, né? Saiu o edital, pega ele, lê ele todo, porque sempre tem umas pegadinhas no meio lá, e aí você vai ver os municípios que estão incluídos naquele processo. Bom, como é que são escolhidos os municípios? O Ministério da Defesa pega, lá na equipe do Rondon, tem gente do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então eles pegam os 2, assim, botam no carro e saem rodando as cidades que querem aceitar o projeto, né? Que topam aceitar. Vamos contar aqui da última operação que foi no Acre, essa que o Roger participou. Então, o Acre, as cidades são muito espalhadas, assim, a maioria das cidades são na fronteira. Então, o que o cara faz? Sai rodando na ordem, assim, uma por uma. Para lá, pergunta, prefeito, o projeto Rondon é isso, você vai querer? Não. Aí ele vai para outra. Então, ele vai coletando aqueles municípios, né? O prefeito assina um termo de compromisso, e aí, quando chega no número que eles querem, dependendo da verba que eles têm, eles voltam, né, e limitam o número, né? Eu já participei de operação com 1.600 rondonistas. Hoje está em 200, 300. Tá? 1.600, gente. É muita gente. São 80 municípios. Simultâneo. Imagina para deslocar essa galera. Não era um estado só, né? Eram 4 estados. Tá? Mas hoje tá bem magrinho o negócio, né? Bem encurtado. Então, aí sai lá. Aí o que você vai fazer? Você vê quais são os municípios e tem que pesquisar pela internet, pelo YouTube, Facebook, o que você descobre dessa cidade, quais são os problemas que ela tem, para depois você buscar as oficinas que seriam a solução daqueles problemas, podiam amenizar aqueles problemas. Vou perguntar ao Roger que aulas que ele deu lá. Aula de quê, Roger? Então, eu dei palestras sobre educação financeira, sobre meio ambiente, falei muito também sobre empreendedorismo, né, como ter a sua empresa, como gerir a sua empresa, e eu tive experiências incríveis quanto a isso, porque apesar de ter crescido, né, sempre em comunidade, sempre ter essa vivência, tudo que eu vivi no Rondon, tudo que eu vivi lá em Plácido de Castro foi completamente diferente de tudo que eu já vivi aqui. Inclusive, as realidades dos lugares, né, das comunidades, né, que a gente pode colocar aqui, são completamente diferentes da de lá. Aqui a gente também tem experiências, né, com pé pequeno e tudo mais, mas a realidade do pé pequeno é completamente diferente da realidade de uma pessoa que vive em Plácido de Castro, talvez. Então, com isso, a gente tirava dúvidas no sentido de, nossa, na sua casa tem chuveiro?
É sério que na sua casa você tem uma privada? Então, assim, são coisas bem, bem agressivas que a gente não tem a mínima noção que isso ainda existe no nosso país, ou em qualquer outra parte do mundo. E uma dessas experiências, né, falando sobre educação financeira, eu tive um contato com uma senhora, e a senhora foi em todas as palestras, e aí no final da palestra falou, olha aqui, Roger, eu ainda estou um pouco insegura sobre isso, eu não sei se eu vou conseguir, mas foi muito legal tudo que você passou para a gente, e foi de uma maneira da qual eu nunca ouvi. Eu vou tentar colocar isso para frente, mas olha, eu não te prometo não, porque a gente sempre fala, né, não, você vai fazer, você vai conseguir, vamos lá. Ela, não te prometo não, mas qualquer coisa eu falo com você. Que eles sempre se apegam muito a gente. Se passou um mês, eu já me encontrava na minha rotina novamente em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu recebi uma mensagem no meio do meu expediente de trabalho, e nessa mensagem estava ela, em frente a uma mesinha, e na mesa dela estavam por volta umas 20 parcelas de marmita, e falando, olha, Roger, eu decidi entrar com o pé direito, eu decidi que eu quero fazer isso, obrigado por ter vindo, obrigado por acreditar na gente. Então, assim, eu até me emociono um pouco de falar, porque no dia quando eu li isso, eu comecei a chorar no meu trabalho, o pessoal até perguntou o que aconteceu, se tinha sido alguma coisa do trabalho, enfim, é muito louco a gente ver que tem pessoas que não têm culpa de ter nascido em um determinado local, e justamente por esse tipo de coisa, às vezes ela não se desenvolve tudo aquilo que ela poderia se desenvolver. Eu também tive, só para fechar, só para ser bem mais sucinto possível, eu tive um contato ainda há pouco com uma jovem que eu também conversei lá, porque a gente fala sobre a carreira profissional e tudo mais, e algumas pessoas ficaram interessadas sobre a engenharia, e ela mandou, semana passada, uma notícia que ela decidiu fazer o Enem, que ela estava meio certa que ia fazer o Enem, então ela decidiu fazer o Enem, e decidiu, Roger, mesmo a faculdade sendo a 100 quilômetros de distância daqui, eu estou decidida que eu quero ingressar nisso, eu estou decidida a mudar de vida. Então, assim, o Rondon basicamente é isso. Se fosse parar para falar, que a gente diz que é uma lição de cidadania, mas se eu pudesse resumir, né, o que o Rondon é para mim, se eu pudesse colocar algumas palavras, seria uma lição sobre mostrar a outras pessoas que é possível. Eu acredito que seja isso. Ai, que lindo. Muito lindo. Então, eu só queria complementar o que o Roberto falou, que eu acho que para o Pequeno. Então, Pequeno, a estrutura é assim, só para você entender na cronologia, assim. O Ministério da Defesa lança o edital no site deles, ok? Então, o edital é público, sai no Diário Oficial para o Brasil. As universidades estão sempre ligadas, né, e olha esse edital. Então, no edital vai estar falando qual é a região que vai estar sendo atuado, quais são os municípios, quais são as datas. Geralmente as datas são nas férias de janeiro e nas férias de julho, justamente por os alunos poderem ir. E lá está falando qual os conjuntos. Conjunto A, o que faz? Conjunto B, o que faz? E o conjunto C, como o Roger lembrou, o que faz? O conjunto C não vai para um local. O conjunto C cuida de todos os outros, porque eles ficam na parte de comunicação. Então, lançado o edital, aí os professores começam o trabalho, os professores e Roberto começam o trabalho aqui de fazer essa busca de informação sobre aquelas regiões. Então, você tem que fazer o diagnóstico daquela região, quais são os problemas ligados ao seu conjunto, que o nosso é o B. Então, a gente faz todo o diagnóstico ligado a esse conjunto e propõe quais são as oficinas, os cursos ligados a esse, para resolver esses problemas. Feito isso dá, sei lá, umas 40 páginas, que é o mínimo, o máximo, você coloca lá. E aí, depois que você faz isso, você fica esperando o resultado. Então, eles têm uma comissão que avalia todas as propostas, sem saber, igual um edital mesmo, sem saber que universidade que nada. E aí, uns 6 meses antes de nós irmos, sai o resultado. Então, você tem um ranking lá das universidades que estão lá. Quando a gente recebe o resultado, aí continua o trabalho, porque a pessoa acha que a gente só trabalha no dia que a gente vai, né, com a fotinha no Instagram. Mas não, aí começa o trabalho que é o processo seletivo. Então, assim, eu e o Roberto vimos que a melhor maneira é o processo seletivo mais longo, e aí por isso que a gente foi pedir ajuda à ação comunitária. Então, a ação comunitária ainda nos ajudando nesse processo.
E aí nosso processo seletivo tem, sei lá, 7 ou 8 etapas. Então a gente fica assim quase 2 meses, né, 1 mês e pouco, fazendo processo seletivo. Depois que esse processo, que a gente consegue reunir esses 10 alunos, são 8 e 2 reserva, né, 8 titular e 2 reservas. Quando a gente pega esses, formou a equipe, aí a gente começa a trabalhar a equipe. Então, capacitar por todas aquelas oficinas que a gente colocou. E aí tem ali 4 meses de trabalho para capacitar, porque muitas oficinas, como diz o Roger, não estão dentro do escopo, né, da nossa área de atuação. E aí, depois desses 6 meses de trabalho, na verdade, meu e do Roberto um pouquinho mais, dos alunos 6, aí a gente viaja e fica 15 dias em operação. Então, a ordem, não sei se ficou claro agora, mas a ordem é mais ou menos essa. Acho que deu para entender bem assim, a ordem cronológica, como é que vocês estruturam e tudo. E eu fico pensando aqui, quão trabalhoso é pegar um edital, olhar para a tua universidade, olhar para os cursos que tem dentro da universidade e falar, ok, a gente consegue disponibilizar isso, isso e isso, porque a gente olhou o perfil dessa cidade, o perfil desses moradores, e a gente conseguiu ver que a gente consegue oferecer, por exemplo, um curso de educação financeira. Quão difícil é fazer esse esforço de transformar isso numa coisa, levar isso para o papel, né? Porque acho que eu não consigo imaginar quão complexo deve ser fazer isso. Né? Pequeno, eu posso dizer para você que não é fácil. Eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar, porque eu vi o quanto o Roberto e a Suene trabalham nisso, né? E era nesse período que a gente tem esse contato, qualquer horário que a gente falava com eles estavam disponíveis para a gente. Às vezes a gente abriu o celular para falar com eles 3 horas da manhã e eles estavam trabalhando nisso. Então, realmente é algo muito, muito, muito dificultoso, mas que eles fazem, né, impecavelmente. Ninguém tem dúvida alguma disso. E hoje, se a gente parar para pensar, no Rio, só a Unilassalle que trabalha em cima disso. Então, assim, no Rio, hoje, representante do Rio de Janeiro é apenas a nossa universidade em Niterói. Então, assim, realmente, para vocês verem o quão é importante, né, e quão referência a Unilassalle tem sido por trás dos dois. Bom, a Suene, ela falava aqui sobre o caráter do Rondon ter mudado de assistencialista, né, para um caráter que foque no aprendizado dos alunos. E como a fala do Roger encaixa perfeitamente nisso. A gente dá para perceber como o aluno é impactado por esse projeto e como o aluno leva isso para a vida dele. Então, eu queria, Roger, que você falasse mais um pouquinho o que isso mudou sua vida, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no projeto, o que isso agregou na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, na sua formação como ser humano mesmo. Sim. Eu posso dar um exemplo perfeito. Na verdade, quando eu penso no exemplo, eu consigo imaginar as pessoas ao meu redor falando o quanto eu mudei depois do Projeto Rondon. Eu sempre fui uma pessoa que eu moro sozinho desde os 19 anos de idade, hoje eu tenho 25, estou para fazer 26, e eu sempre fui, apesar de ser um cara que se comunica, que sabe falar com as pessoas, eu sempre fui um cara muito introspectivo, e sempre tive uma resistência muito grande quando alguém toma o meu espaço, e no Projeto Rondon não existe seu espaço. Definitivamente. A gente sabe que a gente vai deitar do lado de quem precisar deitar, a gente vai ter que esperar outra pessoa tomar banho, e tem gente que vai pendurar a toalha no lugar onde você não quer, e tem gente que vai meter a mão em alguma coisa onde você não quer que meta a mão. Então, assim, o meu maior desafio foi realmente entender que as pessoas são completamente diferentes e eu tenho que me adaptar a isso. E eu vi o quão diferente foi porque as pessoas no meu local de trabalho falaram o quão eu mudei quando eu voltei. Então, se pudesse dizer assim, o meu maior desafio foi esse, com toda certeza. Muito legal, a gente da ação que acompanha um pouco vocês, né? E te ver quando vocês voltam, tipo, como vocês voltam com brilho no olhar, é inexplicável, assim. É muito legal acompanhar esse projeto. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre
o Suene, o Roberto, como é que é esse processo? Porque após o projeto ser aprovado, né, o professor, o coordenador vai até o local, visita com os militares, com as autoridades locais, enfim, como é que esse processo acontece? O microfone está mutado. Liguei já. Então, você perguntou sobre o contato com os militares, né? Quando a gente chega... Então... quando a viagem precursora, assim, você tem tá bom. O levantamento. Então, isso. Meses antes, né, alguns meses antes da operação, por exemplo, operação de julho, a gente vai em abril, bem no início de abril. Não, fim, né? Era 1º de maio, é isso aí. Então, início de maio. E aí, o professor que está como titular lá, como professor coordenador da equipe, ele ganha passagem, né? Eu já fui de TAM, de Gol, de Azul, de Varig não, porque Varig já acabou faz tempo, né? Então, mas já fui de avião da FAB, né? Então, sempre eles dão um jeito de deslocar a gente até o local que vai acontecer a operação. Então, você desloca daqui, geralmente a gente sai num domingo, e aí você faz escala pelo Brasil todo aí, chega lá no destino, na capital, né, que vai ser a sede, e aí você fica lá, aí tem cerimônia, tem reunião, tem não sei o quê. O militar adora coquetel, né, então sempre tem coquetel. E aí depois você conhece o comandante do quartel, o comandante da operação, fica em contato com eles. Aí no outro dia eles deslocam a gente para o município. Aí sempre vou eu e mais o outro professor, ou professora que está representando a universidade do Conjunto A, que vai comigo. Aí a gente vai, se desloca para a cidade. Aí na cidade também não tem lugar para ficar, porque a maioria das vezes eu procuro antes se tem alguma pousada e não encontro. Dificilmente eu encontro uma pousada pela internet lá. Que inclusive isso as oficinas que a gente leva, algumas são isso, para ensinar a pessoa a se comunicar, como é que divulga seu produto, né, bota sua empresa na internet. Mas eu chego lá na cidade, vou procurar, né, onde eu posso ficar, deixar mala, e a gente começa a trabalhar logo em seguida. Vai procurar prefeito, marca reunião, e vai fazendo isso. O que eu procuro lá? Eu tenho que me reunir com o poder público, né, que é a prefeitura e os secretários. Aí eu marco a reunião, me apresento todo mundo uma vez só. Eu tenho que me reunir com as associações de produtores, moradores dificilmente tem, mas de produtor rural tem, sindicatos, toda a sociedade organizada. Se não tem, gente, aí eu tenho que pedir informação, quem é o líder disso, quem é o líder daquilo, e vou conversar com eles. Né? E aí eu coleto, porque eu tenho a proposta que eu aprovei, mas muitas vezes a proposta, as oficinas que eu quero levar, não tem nada a ver com o que a cidade precisa. Né? Às vezes ela precisa de outras coisas completamente diferentes. Né? Às vezes a gente leva uma oficina, que eu não consigo lembrar de nenhuma, que são tantas, que eu achei que precisava, chega lá, os caras são muito bons naquilo. Tem uma oficina que a gente costuma levar, que é ensinar a cidade a fazer cooperativa ou associação de produtores. Eu cheguei na cidade, uma vez, que era lotado de associações, tinha 20 e tantas associações. Eu falei, eu vou ensinar o quê para os caras? Eles vão me ensinar, né? Aí eu retirei isso da proposta e fui colar. Bom, no fim, eles queriam tudo que oficina, não tinha uma específica, não. Eles queriam que eu pudesse levar, que eu levasse. Né? Aí eu volto com essa informação, refaço a proposta, né? Eu não, né? Eu e o Suene, a gente refaz a proposta, inclui aquela demanda que a gente descobriu, e aí começo a dividir as tarefas para os alunos. Então, os alunos que eu selecionei, que vão preparar cada oficina, né? A gente distribui, e eles que vão dar aula. Eu e o Suene, na verdade, a gente só entra nas aulas para atrapalhar um pouquinho. Quem dá aula, o professor, são eles. E sabe que você, para ensinar, você tem que aprender muito, né? Tem que estudar muito. Então, é isso. Posso dizer que um título que qualquer rondonista, né, qualquer aluno que esteja passando por isso precisa ter é a resiliência. Porque hoje você vai com o seu determinado material para poder dar uma palestra, alguma coisa, mas pode calhar de não ter slide, pode calhar de não ter uma tela, pode calhar de faltar luz, pode calhar de não ter ninguém para palestra. Então, assim,
se eu pudesse falar, né, se isso passar e alguns alunos tiverem depois o interesse de visualizar para entender como um rondonista deve viver nesse local, seja completamente resiliente, porque realmente você tem que estar preparado para tudo. E eu acho que é isso que é o grande aprendizado do Rondon, assim, e que eu acho que para a vida, né? Que é assim, a vida sempre vai trazer várias coisas para a gente. A gente tem aí o Covid, né? E aí, o que de bom você faz disso, né? O que a gente pode? Porque a gente planeja as coisas, mas nem sempre, é super necessário planejar, porque eles estão super preparados. Mas chegando lá, não tem onde dormir, não tem água, e a gente não tem chuveiro, a gente vira e faz um banho de mangueira, não tem, tá sujo, a gente faz um faxinão e coloca uma música e dança. Então, assim, vem, né, aquela famosa frase, né, Deus te dá os limões e a gente faz uma limonada, porque eu acho que na vida nossa, do dia a dia, a gente ficou muito engessado, né, a gente quer tudo funcionando, tudo certinho, tudo, aí começa a colocar culpa em um no outro, porque as coisas não estão sendo daquela maneira, e na verdade não, as coisas não vão acontecer da maneira que a gente planeja, a gente tem que estar preparado, mas também a gente tem que ver a beleza de que traz as coisas acontecerem da maneira que a gente não planejou, né? E eu acho que o Rondon mostra, assim, um aprendizado meu do Rondon, porque sou uma pessoa extremamente cartesiana, né? O grande aprendizado para mim, o Rondon é esse, me mostrar que eu sempre vou dar jeito para as coisas, porque a gente é brasileiro, a gente aprendeu, a gente viveu assim a vida toda, então a gente sempre vai dar jeito. E o pior, o carioca, então, como o Roger falou, o carioca dá jeito nisso da maneira mais alegre, divertida, e não, isso não quer dizer que seja sem conteúdo. A gente faz tudo isso e faz tudo isso brincando, seja amigo, seja agregando, né, uns aos outros. Então, acho que o Rondon traz muito isso. A gente escuta muito isso lá no Rondon mesmo, de outros alunos, né, que são de outros estados, que a gente sempre carrega realmente muito essa alegria. Inclusive, esse discurso que a Su acabou de falar, ela falou no dia quando a gente chegou lá e a gente descobriu que a gente não ia ficar em uma determinada pousada. A gente ia ficar em um lugar que era uma associação e deram pra gente um cômodo onde a gente teria que dar a palestra, dormir à noite e dar a palestra no dia pela manhã, e um outro para a gente também se ajeitar. E estava completamente sujo, então a gente virou a noite trabalhando nisso, virou a noite limpando o local, e todo o período, né, no dia de manhã a gente teria que deixar aquilo tudo pronto para poder dar as determinadas palestras, depois se movimentar novamente para dormir, e assim a gente ficou nesses 15 dias. Então, assim, esse discurso que ela deu, ela também falou com a gente exatamente no dia que a gente pisou lá. Muito legal esse depoimento da Suene, do Roger, porque a gente vê que, principalmente tem essa demanda, então são essas oficinas, e os voluntários, né, os alunos vão ter que construir isso, que passa um protagonismo. Antes eu era aluno, hoje eu sou o professor e tenho que ensinar para uma determinada região, para uma determinada população. Do ponto de vista pedagógico, como é que vocês veem essa relação? Vocês veem que o aluno ele toma um lugar de protagonismo e isso influencia na vida acadêmica dele? Como é que vocês veem isso? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Rondon, ele trabalha o tripé da universidade, né? O tripé, o MEC lá tem um tripé que é ensino, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. O Rondon trabalha esses três. Ele trabalha a pesquisa porque o aluno, antes de ir, ele pesquisa, e depois que ele volta, a gente tem um congresso do Rondon, que é de 2 em 2 anos. Então, ele escreve artigo, ou ele vai lá apresentar, então ele já trabalha a pesquisa aí. Ele trabalha extensão porque é extensionista, né? O próprio Rondon já é extensionista. E ele trabalha o ensino porque ele entra não só como professor, né? Aqui ele está sendo aluno e lá ele está sendo professor. E aí todo mundo pensa que o aluno lá,
ele vira só professor, e na verdade, ele não vira só professor, né? Ele vira o professor e ao mesmo tempo ele tem a capacidade, igual o Roger falou, que ele também está aprendendo. Então, uma dualidade, né? Ele é professor e aluno ao mesmo tempo, igual a mim, igual ao Roberto. Eu falo, cada operação que eu vou, eu volto com uma bagagem enorme de aprendizado. Então, assim, e eu vejo, assim, como que eu vejo pedagogicamente o meu aluno? Igual o Roger falou dele. O Roger sempre foi um aluno excepcional, no ponto de vista intelectual, né? E ao mesmo tempo... O Roberto tá falando que não, Su. E ao mesmo tempo ele era muito tímido, então aí a pessoa nem consegue mostrar a quantidade, o quanto aquela pessoa tem para oferecer. E eu acho que, eu não tive só o Roger, eu tive N alunos assim, que no primeiro oficina, a mão era gelada e suave, pingava, e passou o dia sem comer, o dia à noite no banheiro, e todo aquele nervosismo. E aí, na segunda semana, meu filho, já pegou gosto pela coisa, já estava dono do pedaço, sabe? Então, assim, a transformação do aluno, da segurança que ele tem ao falar agora, muda muito, porque ele vê que é muito mais esse protagonismo da gente ser o professor. Eu tento sempre passar muito isso para eles, né? Que é uma orientação, que a gente, na verdade, a gente está ali, é uma equipe, então todo mundo é igual e cada um tem alguma coisa a oferecer. Sempre na vida da gente, se a gente tiver a capacidade de ouvir, a gente tem a capacidade de aprender. E aí a gente também passa o que nós temos para oferecer. Então, é uma troca de experiências que vai sendo construído. O aluno tem tudo que ele preparou lá, aquela ansiedade toda, aquela quantidade de conteúdo, e aí ele vai conseguindo perceber que aquilo que ele foi construindo com a informação que o aluno está dando, né, que o aluno dele agora está dando, ele vai encaixando e vai montando a oficina dele com tudo que ele já tinha. Não é só ele falando, só ele que é dono da situação, só ele que é dono do saber. Ele consegue fazer essa mediação entre eu trouxe essas oficinas, né, eu trouxe esse conteúdo, mas e você? Qual é o conteúdo que você tem? Qual é o conteúdo que você pode trazer para mim? E aí ele vai começando a mexer com isso. E o Roger deu uma oficina muito difícil, que é essa que a gente tem, né, das despesas, que é a parte financeira de gerir, né, doméstica. E aí você vê assim, imagine uma região que muitos alunos chegam para você e falam assim, que a gente já teve um problema com a Vanessa, até que é funcionária do La Salle. A aluna levantou a mão e falou assim, mas professora, aqui ninguém trabalha de carteira assinada. A gente não tem dinheiro, a gente não sobra. Aí você fala o quê para a pessoa que está ensinando que você tem que pegar a sua carteira, pegar o dinheiro, juntar. Então, assim, e aí, como que ela vai sair dessa coisa, assim, é uma saia justa, né? Então, assim, e consegue. E vou te falar que, para mim, eu acho que eu ficaria sem chão. E os alunos fazem isso de maneira brilhante, eles conseguem, fica no mesmo ali conversando e conseguem interagir e formular uma resposta que é maravilhosa, assim. Então, o crescimento que eles têm de realidade também, de cidadão, de como que hoje a gente tem 1 milhão de fake news, né? Eu acho que isso é muito importante falar. Então, assim, ainda mais a gente que vive numa metrópole. Então, a gente vive numa metrópole e a gente só escuta falar determinadas coisas. E aí, com a produção de fake news, fica muito mais complexo. Então, quando o aluno sai daqui e vai para o interior e vê o que é um assentamento, o que é um quilombo, ele não está escutando nada. Ele está vendo, ele está ali observando, ele está sentindo, ele passou agora a pertencer àquilo dentro dele. É uma situação de pertencimento. Ninguém vai poder mais falar para ele, entendeu? Porque ele falou assim, você já foi em algum? Você já foi num quilombo? Então, assim, essa sensação, esse aprendizado, não é um aprendizado geral, que aí empodera ele, entendeu? Faz ele sentir o pertencimento. Eu faço parte do Brasil, eu faço parte disso aqui, eu posso falar isso.
Eu não preciso acreditar nesse tipo de coisa, porque essa pessoa nunca pisou num lugar, porque ele não tem ideia do que é isso, entendeu? Então, eu acho que é uma junção, assim, pedagogicamente falando, de formação de vida, sabe? Não só pedagógica. Desculpa, Não, tá ótimo. Inclusive, tudo que você disse agora casa muito com algo que a gente vem trabalhando há algum tempo. A gente lançou no final do mês passado o nosso curso de voluntariado à distância, né? Para meio que substituir a nossa formação, que acontece todo semestre. E justamente dentro de um dos capítulos lá do nosso curso, a gente fala que a ação voluntária ela precisa ser madura, mas não madura no sentido de que o voluntário ele tem que levar aquilo a sério, ele não pode rir, ele não pode brincar, mas madura no sentido de que no começo ele vai tomar muita pedrada, ele não vai saber o que vai estar falando, e daqui a pouco ele vai estar podendo formar alguém para fazer o que ele já fazia. Então, o que você falou casa muito com o que a gente desenvolveu aí durante o curso. E uma pergunta que a gente vem fazendo direto para todo mundo que a gente está entrevistando durante esse tempo, é uma pergunta que com certeza a Lívia, se tivesse aqui, iria fazer, é que a gente trabalha muito com um artigo norte-americano, que ele diz que, em média, as pessoas que trabalham com projetos sociais, com um trabalho voluntário, dizem que as vidas se tornaram mais felizes depois de participarem desse tipo de trabalho. Que o trabalho voluntário ele melhora a qualidade de vida do ser humano. E eu queria perguntar para vocês se vocês comprovam que esse artigo realmente é verdade, que esses dados batem, se vocês perceberam alguma melhora na qualidade de vida de vocês depois de ter envolvimento com o Rondon, depois de ter envolvimento com algum tipo de projeto social. Eu não tenho dúvida disso. Eu entrei no Rondon em 2008, né? Eu trabalhei na universidade, assim, recém-entrado lá, e me convidaram para participar. E eu não sabia direito do que era. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha presenciado, porque quando eu fiz faculdade não tinha, a universidade que eu estudei não tinha Rondon. Então, eu participei da primeira operação em Roraima, né? E aquilo me tocou. Né? Eu vi a mudança nos alunos. Eu não tinha noção do que aconteceu. A operação foi muito bem conduzida também com o professor que era coordenador, porque ele já tinha uma experiência muito boa, mas eu não tenho dúvida disso. Você vê quanta, assim, eu vou até fazer uma relação, assim, de quantas coisas boas o fazer esse tipo de ação, isso voltou para mim, sabe? Por causa, não vou dizer que foi por causa do Rondon, né, mas eu cheguei no La Salle praticamente por causa do Rondon, conheci a Suene por causa do Rondon, né, e fiz amigo pelo Brasil inteiro. Tá muito bom. Quantos alunos eu tenho de amigo aí? 8 vezes 6, né? 7, sei lá, eu tenho um monte de filho aí, rondonista. Eu já fui a 11 operações, imagina a conta aí. Tenho contato com quase todos eles. Vou contar um negócio aqui, que nem todos os alunos são tocados no coração pelo Rondon. Eu tenho assim, uns 3 ou 4 aí que o Rondon para eles foi a mesma coisa que ele ficar em casa assistindo televisão, né? Infelizmente, podia ter levado alguém que se tocou, né? Alguém que eu sei que ia se mudar por causa disso, mudar a vida por causa disso. Tá? Quer falar, amor? Então, eu acho que é uma lei do universo, né? A gente é física, como eu sou física, então eu acho que quando a gente faz o bem e de coração, né? Tudo volta para a gente. O Rondon, para mim, assim, transformou a minha vida por completo, totalmente. Eu sou do interior do Espírito Santo. Eu saí de casa com 18 anos, igual o Roger, eu não sabia nada da vida, e eu caí em Niterói para fazer uma faculdade do nada, sem condição nenhuma, e aí eu entrei para pesquisa e tudo mais. Então, eu me separei muito das minhas raízes por conta do trabalho, por conta de viver, né, dessa loucura de viver, né, e eu nem sabia que eu sentia falta. Eu sou uma pessoa de pé no chão, eu gosto de sentar no chão, eu gosto de andar descalço, e isso vem na minha cara. Mas eu não sabia que me fazia tão falta, eu pensei que eu vivia assim. E aí, em 2015, o Roberto, a gente não era namorado nem nada, o Roberto me convidou, falou, Suene, tem um projeto, e na verdade não foi o Roberto que me convidou, na verdade, para você ter uma ideia,
foi um aluno que era aluno dele, era meu aluno, que ia para o Rondon e chegou para mim e falou assim, Suene, tem um projeto que é a sua cara. E aí eu virei e falei assim, putz, eu quero saber como que é. Aí ele me deu, aí eu conversei com o Roberto, aí o Roberto falou, se passar, você vai. Falei, então tá bom. E aí a gente ficou trabalhando, só que olha como que é a vida. O meu projeto não passou, passou outro. E aí foi uma confusão. Não, o meu passou e o dele não passou. O dele era o titular. E aí eu fui, mas eu nem fui com ele. Eu fui a primeira vez sozinha com outro professor que também era sozinho, que nunca tinha ido. E aí depois disso, aí acabou a minha vida, assim. Eu entrei em contato com tudo aquilo que era minha família, né? Que era interior, que eram pessoas, o afeto, aquela coisa de tomar um cafezinho à tarde, comendo uma broa, e como que a comida, né, está ligado ao carinho, né, ao colinho. Então, eu voltei a ter, o Rondon me traz esse pé no chão, me traz toda essa alegria de criança, entendeu? Então, o Rondon, para mim, é vida, e a maneira que eu amo viver, que é a simplicidade da vida. Então, o Rondon me fez relembrar, falou, você veio ao mundo para ser simples, e você nunca pode sair disso. E eu estava saindo disso, por causa da vida. E aí, o Rondon me trouxe isso de volta, me colocou o pé descalço de novo. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Rondon. Só. Aí vocês imaginam que é ouvir isso tudo aí lá dentro do Acre, gente. Eu queria saber do Roger também, né? Se a sua experiência bate com o que a Suene e com o que o Roberto disseram. Sem dúvida. Sem dúvidas, perfeita colocação de ambos. Eu aprendi muito com o Rondon e continuo aprendendo no decorrer da vida. E tem uma música que diz, né, que é impossível ser feliz sozinho, e não é um jargão, gente. Realmente, eu acredito muito nisso, carrego isso para minha vida, que é impossível você olhar o seu próximo, olhar a pessoa que está do seu lado, que tem as suas mesmas mãos, que sangra igual a você, e ver passando por uma determinada coisa que poderia ser você, que muitas das vezes a pessoa não tem a mínima culpa do que está acontecendo, e não se mobilizar com isso, e nada instigar em você a querer mudar pelo menos o mínimo de realidade na vida de alguém. Então, sem dúvidas, eu também acredito muito nisso. Assim, obrigado pelo testemunho de vocês. Acho que só complementou, né, tudo isso que a gente tenta trazer, assim, um pouquinho dentro do nosso curso, dentro do nosso trabalho. Enfim, acho que trouxe uma ideia mais concreta do que a gente quer dizer quando a gente fala que o voluntariado transforma a vida das pessoas, né? Então, acho que pra gente não se estender muito, não sei se o Antônio tem mais alguma coisa para trazer. Não, só tenho a agradecer ao Roger, ao Roberto, a Suene. Realmente a gente fica muito tocado com o depoimento de vocês e ver o carinho com que vocês falam desse projeto, das suas experiências. Realmente nos inspira a continuar a fazer o que a gente faz, né? Que é tentar ajudar o próximo, a fazer o bem, espalhar o vento que traz a mudança. Então, só queria agradecer mais uma vez. Foi muito bom o papo, foi muito legal conversar com vocês. Foi um prazer imenso. Obrigada a você. A gente agradece. A gente. Obrigado. Ô, Pequeno, é uma coisa engraçada que todo mundo acha que fazer voluntariado é a gente fazer algo para outro, né? Para outra pessoa. Eu falo, não, meu amor, não é. A gente é puro egoísmo, porque a gente que fica bem. Exatamente, né? A gente acha que vai levar alguma coisa, a gente acaba voltando com mais coisas que a gente tinha. Exatamente. E é isso, né? Vira essa bola de neve de troca e uma coisa muito legal. Em nome de todo mundo do setor que não está presente aqui, em nome da Lara, do Rômulo, da Lívia, eu queria muito agradecer a presença de vocês por terem topado participar dessa experiência. Para a gente foi muito enriquecedor escutar um testemunho de um projeto tão importante, né? De um projeto nacional,
de um projeto que demanda tempo e que traz tantas histórias bonitas, né, que vocês trouxeram, e tantas histórias importantes para que a gente entenda a importância de se investir nesse tipo de projeto, né? No começo o Roberto falava dos cortes provenientes do governo, e a gente entende a importância disso quando a gente se aproxima, né? Quando a gente tenta entender o que é, como isso impacta a vida das pessoas. Então, obrigado por estarem espalhando essa palavra junto com a gente. Esse videocast é uma tentativa de fazer isso, de espalhar esses projetos pelo Brasil. Então, muito obrigado por terem topado participar. Foi um prazer. Falar do Rondon é mais fácil. Falo 5 dias sem parar aqui, se quiser. Então é isso, nesse episódio de hoje a gente fica por aqui. Não deixe de acompanhar a Ação Comunitária nas redes sociais, no Instagram, @açãocomunitária.rj, no Facebook, Ação Comunitária Unilassalle Rio de Janeiro. Toda semana a gente tem post lá nas 2 redes sociais. E não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, a gente vem postando quase todo o conteúdo que a gente está fazendo durante o período de quarentena por aqui. E é isso, muito obrigado pela sua audiência no episódio de hoje. Obrigado, e até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado, gente.